e a vida deles e as nossas, Senhor. Dando-nos da tua santidade, do teu Santo Espírito, da revelação da tua palavra, livrando-nos, Senhor, do mal, do diabo, dos anjos dele, abençoando-nos, Senhor, com as tuas bênçãos, que elas nos alcancem. E obrigado, porque a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, razão pela qual nós não somos consumidos. Era o nome do teu Filho amado Jesus que eu peço. Use a minha boca, Pai, para trazer a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, amados. O culto vai ser uma extensão da escola dominical. Escola dominical a gente falou sobre a paz. E Jesus disse que a paz que ele dá é diferente da paz que o mundo dá. E a gente, quem não esteve aqui de manhã, é só lá no nosso YouTube. Essa semana a gente coloca no site também. Eu acho que ficou muito bom. E agora a gente vai falar, vou pedir que vocês abram aí suas Bíblias, na carta aos Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 1, carta aos Romanos. Quem puder ficar de pé em sinal de reverência à palavra de Deus, a gente vai fazer a leitura, ok? Rogo-vos, pois, a partir do versículo 1, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos sentar, amados. De manhã a gente falou sobre a paz, que a paz que Cristo dá é diferente da paz que o mundo nos entrega. E como é importante a gente receber a paz de Cristo. Por que é uma extensão o culto? Porque a gente, ao ler esse versículo, né, esses dois versículos, né, o apóstolo Paulo está orando pelos amados irmãos dele. Tem versão que fala compaixão, que é a minha, tem versão que fala da misericórdia, né, que ele ora a Deus pelos irmãos, pela misericórdia de Deus, para que nós, os amados irmãos dele, né, pudessem apresentar os corpos deles como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz o que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma sequência de fatos aqui que a gente precisa considerar. Ele está orando para que nós apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo por quê? Se você não nascer de novo, você está morto para Deus. Santo, santificação. Quem está vivo para Deus e recebe de Deus a santificação, o que ele faz é agradável a Deus, é uma sequência. E aí ele explica, olha, é o culto racional que a gente faz aqui na igreja, por exemplo. O nosso culto aqui, ele não é... A origem dele não é uma fé cega, descabida, ignorante, como muitos pensam, né? Que o cristão, ele é um ser inculto, incapaz, que ele não pensa, que ele não raciocina, só porque ele resolveu acreditar em Deus. Blasfêmia, né? Como pode a gente ser taxado de ignorante? Tem tanta gente inteligente que acredita em Deus, tantos cientistas, médicos, estudiosos, mas eles gostam de olhar só para aqueles irmãozinhos que de repente têm menos cultura e os maus exemplos que a gente vê por aí. Daqueles que fingem que defendem a palavra, mas a gente sabe que na verdade eles são pedra de tropeço. E a gente precisa realmente, a palavra diz que pelo fruto se conhece a árvore. E a gente não tem que se conformar com este mundo. Aí vem a sequência do que a gente tratou de manhã. Né? Porque a paz hipócrita, a paz pervertida, a paz egoísta, tem aquele que não recebeu de Deus a bênção da santificação, da revelação da palavra. E como é que a gente faz para renovar a nossa mente? Né? Eu preparei um texto aqui que eu vou lendo para os amados, a gente vai consultando os versículos, né? E vamos analisando junto aqui. Mundo. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo é um sistema. O mundo é um sistema, ele tem um jeito e um formato de funcionamento.
o apóstolo está falando aqui que nós não devemos nos conformar com o que nós temos visto no mundo. O mundo não reconhece a Deus como Criador. O mundo é evolucionista. Ele não é criacionista. Ele acredita na evolução. Ele acredita lá no Big Bang. Uma explosão e tudo se criou no universo. O mundo é incrédulo. Idolatram qualquer coisa ou qualquer objeto. Alguns, inclusive, dentro das igrejas. Com o título de pastor e graduado num hall de membros da igreja. A gente vê isso até na vida dos amados irmãos, infelizmente, dentro das igrejas. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da nossa, eu estou falando de forma genérica, tá? De tudo que a gente tem visto. Esses deturpam e estupram a palavra de Deus com seus conceitos, valores e atitudes que são comuns à sua natureza, contrários à natureza divina, de Deus e da palavra de Deus. Pior, eles extraem da palavra de Deus o que lhes afronta. Quer dizer, isso aqui que está escrito eu não concordo, eu vou tirar da palavra de Deus, eu não acredito nisso. Isso aqui eu acredito. Mas eles fazem mais do que isso, ele inclui na palavra de Deus aquilo que afronta a Deus, que é a tal da Bíblia inclusiva. Então eles querem que a Bíblia se adapte ao modo de vida deles, tá certo? Então a gente não se conformar com este mundo, é este mundo que age dessa maneira, que eles querem que a Bíblia se adapte ao modelo de vida deles, e não que nós nos adaptemos, ou sejamos, a gente sabe que a gente é adaptado ao modelo da Bíblia, e isso é obra do Espírito Santo. Mas a Bíblia, ela não é inclusiva. A Bíblia não é inclusiva. Ela é um manual exclusivo que aponta o caminho para a salvação eterna daqueles que desejam conhecer o Deus da Bíblia. Como assim, Palmeira? A Bíblia não é inclusiva? A obra de Cristo, ela é inclusiva. Jesus disse que atraiu todos no corpo dele. A obra é inclusiva, mas a Bíblia, ela é exclusiva. Você não vai conseguir achar ali aquilo que satisfaça a sua vontade se ela estiver fora do contexto da Bíblia. Você não consegue botar uma vírgula, um tio, nada que não seja da própria palavra, porque a palavra diz que quem faz isso é maldito. Então, são muitos malditos, enfiando o dedo na Bíblia, dizendo que ela está certa ou que ela está errada, e o pior, colocando o desejo deles dentro da palavra. A Bíblia, ela é exclusiva e ela aponta para o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que enviou Cristo à terra. Vou pedir aos amados que abram suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, essa é a minha versão, né? King James. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então é mais um braço aqui de um versículo que está dizendo, olha, por isso o louvor último, né? O mundo quer te iludir, o mundo quer te enganar. Ele diz para você que você não vai conseguir. Isso é o mundo. Aí amanhã você acorda, o mundo diz, não, hoje dá. Amanhã o mundo diz assim, não, hoje não dá. E você, se você se deixar levar pelo mundo e pelas coisas do mundo, por isso que as pessoas estão assim, ó, levando suas vidas desse jeito. Elas não têm uma constância, uma estabilidade emocional. Porque o mundo, ele é desafiador. Ao mesmo tempo que ele é romântico, que ele pode te seduzir, ele também é cruel, ele é malvado, né? E isso não tem nada a ver com a palavra. A palavra é a certeza, é a convicção. O que Cristo deixou escrito e o que Cristo fez por nós na cruz é algo estável, permanente, que dura para sempre. Foge do conceito do que a gente tem visto no mundo, que é através da emoção, de ficar arrepiado, de sentir aquelas coisas que a pessoa se deixa levar pelo emocional. E, mas eu senti isso quando eu fui lá, você conhece o pastor fulano de tal, ou o trabalho de Beltrano de tal. Eu fico sempre muito preocupado, não só com a questão da palavra, mas no próprio trabalho que a gente faz aí na vida secular. Isso é muito complicado, porque essas pessoas que são muito altos e baixos, elas estão sempre sentindo muito de mais alguma coisa ou sente de menos.
estão sempre vulneráveis ao sentimento. Elas não são estáveis. Essas são as pessoas do mundo. E os filhos de Deus não podem dar esse exemplo. O mundo é sedutor. Quando falamos o mundo, estamos falando da forma como o homem fora de Cristo, o incrédulo, se adequa à sua própria natureza e através deste sentimento, desta forma de pensar e agir, o homem constrói a sociedade e tudo que nela existe. Quer dizer, eu não acredito em Deus ou eu acredito num Deus água com açúcar. Aquele Deus que é pai de todos e que ele permite todas as coisas. Então, eu acredito nesse Deus e aí eu vou formar uma sociedade que estabelece o mesmo conceito. Tudo pode, não existe regra. Não tem regra. E a gente sabe que a Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia não é esse. João capítulo 8, por gentileza. Como é o mundo, na verdade, né? A partir do versículo 42. Jesus falando. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. 8:42, tá? Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo. É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vivem no mundo, a forma, a circunstância como vocês se relacionam, as coisas que vocês fazem, está de acordo com o pai de vocês. E o pai de vocês é o diabo. E ele foi homicida desde o princípio, pai da mentira. E ele não força vocês a fazerem nada, vocês fazem porque vocês têm essa tendência de atender a expectativa dele, porque o homem que nasce descendente de Adão, e todo homem que nasce fora de Cristo é descendente de Adão, portanto, o DNA divino dele vem alterado, vem doente, por isso que a sociedade está doente. A gente aprende isso aqui, lendo a palavra. E qual é o comportamento deles? Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 28, a partir do versículo 28. Eu separei bastante versículos, né? Para a gente meditar em cima, por que a gente não tem que se conformar com este mundo. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28, diz assim, versículo 28 diz assim: assim como eles rejeitaram a Deus, tendo dele pleno conhecimento, eles os entregou a um sentimento reprovado, para fazerem estas coisas que não convêm, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, detratores, difamadores, aborrecíveis a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É ou não é um retrato do mundo? Não é o que a gente tem visto? Ou não? Vamos lá no livro do profeta Isaías, para fechar essa linha de raciocínio, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 7. Desculpa, 1 a partir do versículo 4. Olha o que o profeta fala. Do sistema do mundo, do povo do mundo, daquele que não conhece a Deus. E nem quer ter relacionamento com Ele, porque não é só conhecer. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel e deram as costas para Ele. Por que continuam a atrair castigos sobre si? Está perguntando, né? Vocês querem viver desse jeito? Tem certeza? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas. E não há ataduras, nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. Essa é a vida do ímpio. Não assusta vocês ler isso? Eu fico assustado quando eu leio isso. Porque quando Deus diz para mim assim, que eu não tenho que me conformar com esse mundo, eu tenho que renovar a minha mente, está dizendo para mim assim, ó, esse modelo aqui é morte. Esse modelo aqui é maldição. Como ele disse aqui no anterior, olha, vocês gostam de viver na injustiça, então eu vou deixar vocês viver na injustiça. Tem outro versículo aqui que diz que Deus ainda manda a operação do erro.
Quer dizer, Deus, ao esquadrinhar a mente e o coração dessas pessoas, ele vê que ela não quer nada com ele. Então ele deixa ela vivendo a devassidão. Resistir ao sistema do mundo, renovar a mente e fazer a vontade de Deus, significa bater de frente com tudo que temos assistido no mundo. Ou não. Não é fácil. O que é comum ao mundo, para nós não é comum. E se a gente se adapta ao mundo, nós estamos desagradando a Deus. Por isso que ele diz, não, renove a mente e não vos conformeis com o mundo. Então, se o mundo faz uma coisa que a gente sabe que é errado, e a gente faz de acordo com o mundo, a gente está desagradando ao Senhor. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim, olha como é que está essa versão minha aqui. Ó. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Vou repetir na minha versão. Não sei se na de vocês está tão boa assim. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele, nos leva na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Quer dizer, cada um está indo para um caminho diferente. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Vocês lembram, hoje a gente leu de manhã a carta aos Romanos, capítulo 7. Tem tudo a ver com esse versículo aqui de Gálatas, da carta aos Gálatas. Que ele diz aqui, olha, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Lembra que o apóstolo Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, porque o mal que eu não quero fazer habita em mim. Portanto, quando eu faço o mal querendo fazer o bem, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo aqui, olha, eles se confrontam. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, eu não tenho que me conformar com isso aqui. Eu não posso achar que isso aqui é normal. Eu não posso conviver com esse tipo de comportamento e achar que está tudo bem, porque isso aqui não agrada a Deus. E o apóstolo é bem claro, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós vamos ver aqui qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendem por que devemos renovar a nossa mente? Por que a gente precisa renovar? Não nos conformar com este mundo? Não se render à vontade do diabo? Resistir ao mundo significa romper com o pecado. Eu quero romper com ele. Romper com a hipocrisia, romper com a mentira, romper com a soberba, romper com a ganância, com a ingratidão, com a incredulidade, romper com o desejo da carne, romper com todo sentimento que é peculiar ao filho do diabo. Eu tenho que romper, porque renovar a minha mente, para que eu experimente qual é a boa, agradável a vontade de Deus, eu tenho que romper com tudo isso. E isso é possível quando rompemos primeiro com nós mesmos. E aí a gente vai ler, né? Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 38. Por que eu preciso romper comigo mesmo? Esse é o primeiro passo. É porque eu reconheço que eu nasci debaixo do pecado, sou descendente de Adão, nasci, vou viver e vou morrer separado de Deus se eu não crer na obra que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Me levando a morrer com Ele e renascer com Ele, promessa dele. Mateus capítulo 10, versículo 38 diz assim: quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim, Jesus está dizendo.
Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Então está aqui o segredo. Eu perco a minha velha natureza, a minha velha tendência, os meus velhos desejos, e eu vou pegar a minha cruz. Qual é a minha cruz? A minha cruz é a vida de Cristo. É Ele que está dizendo. Ó. Se a gente se apegar a essa vida aqui, a gente vai perder a vida. Mas se a gente se apegar à vida de Cristo, ao Cristo, Senhor e Salvador, a gente ganha a vida. Muitas vezes precisamos romper com aqueles e com coisas que amamos desde sempre, abrindo mão de certas coisas para poder receber de Deus a revelação e romper conosco mesmo. Porque eu preciso primeiro entender o que Cristo fez por mim. Eu preciso entender o que Ele fez por mim. Deus mandou Ele para que Ele na cruz me atraísse no corpo dele. E lá eu fui crucificado, morto, sepultado e ressuscitado com Ele ao terceiro dia. Ele não morreu no meu lugar. A obra é muito mais completa que essa. Quando Ele me atrai e me faz morrer com Ele, Ele diz que manda o Espírito Santo para me mostrar qual é o desejo dEle. Então não é uma obra meia boca, pela metade. Cristo não foi lá, pagou a minha conta, eu continuo sendo como eu era, como eu sempre fui, gostando das coisas do mundo. Não, eu sou o teu Salvador, mas eu sou o teu Senhor. Se você creu que você morreu comigo naquela cruz e que você foi sepultado e ressuscitado comigo, você vai confessar isso diante dos homens, no batistério, e eu vou colocar meu Espírito Santo em você, e vou te santificar. E você vai ser transformado por mim com a renovação da sua mente. E você vai descobrir qual é a minha vontade. Olha como é que a palavra é profunda. Ó. Mateus, capítulo 10 aí. Onde vocês estão. Lê o versículo 37, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Nós estamos preparados para isso? Para renunciar às pessoas que nós amamos, às coisas que nós amamos, para ser digno dele? Quem está disposto a isso? Quem topa? Porque nós somos vistos, você pode ver, eu não sei vocês, amados, mas aquele ciclo de amizade, todo final de semana você tinha para onde ir, o que fazer, né? Você estava no mundo. O mundo abriu o bração para te receber. Vem. E aí você sabe para onde você ia, o que você fazia e o que as coisas que você frequentava, o que rolava ali naqueles encontros com aquelas pessoas, né? Eu, quando preciso passar por um ambiente assim, eu fico assustado. Não é nem que eu estou lá, eu preciso passar por um, porque às vezes a gente passa por esses ambientes, né? Você está indo num lugar, você precisa passar por esses ambientes. Aí eu sou visto como um ET. Já fui chamado de bobo, por exemplo. Ah, é bobo. Eu sou um bobão. Porque julgam a gente idiota, mas nós não somos idiota. A gente sabe onde é que a gente está firmado. Renovar a vossa mente significa recomeçar. Começar do zero. Você está disposto a zerar a sua vida, excluir suas vontades e desejos e recomeçar a partir de Cristo? Isso tem um preço. Ah, Palmeira, eu já sou assim. Será? Eu tenho descoberto na minha vida, cada dia que Deus me dá a oportunidade de abrir o olho e respirar de novo, que eu não sei nada da palavra. E que cada vez que Deus me espreme, eu tenho que provar, não pela minha capacidade, mas pelo poder dele agindo em mim, que eu estou descansado na graça e na suficiência dele. Isso é outra coisa muito difícil. Né? O Salmo de número 37 diz assim, confia, deleita, entrega e descansa, os primeiros versículos. Confiar, às vezes você não tem saída. Você está numa situação que você fala, não tem saída. Vou ter que confiar na mão de Deus. Uma doença grave. Os médicos desenganaram a pessoa. O Senhor, está na tua mão. Isso não é difícil você fazer. Né? Você olha, Senhor, o Senhor tem a capacidade. Porque Ele tem mesmo. Aí vem esse segundo aqui, que é o deleitar, né? Ter prazer. Você confia e tem que ter prazer nessa confiança. Aí já começa a pegar. Porque aí você está inconformado por aquela situação. Aqui já derruba 1 milhão de pessoas. Tiver que ter esse sentimento, 900 mil já caem aqui. Porque você fica indignado com aquilo. Esse é o comportamento natural do homem. Aí ele vem assim, descansa. Ixi, eu confiei, tenho que ter prazer e tenho que descansar nele.
Eu tenho que entregar. O que é entregar? É saber. Confia, deleita, entrega e descansa. Eu confio, eu tenho que ter prazer, eu tenho que entregar. Eu não posso ficar segurando. Pô, então, mas será que dá para dar outro jeito? E eu tenho que descansar na vontade dele. E eu acho que isso aí é o mais difícil. Porque nem sempre ele vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Porque ele faz aquilo segundo a vontade dele. E a gente tem aprendido muito aqui nos estudos de oração que importa que nas orações que nós fazemos, que a gente precisa colocar bem colocado para Deus o que a gente está pedindo. Um exemplo que todo mundo aqui conhece é a questão, o pastor Ivaldo já levantou isso, né? A pessoa fica pedindo paciência para Deus. Senhor, me dê paciência. Ele vai te mandar a tribulação. Então, outro dia alguém falou assim, eu comentei, não, está muito bom. Alguém falou, não me lembro quem foi. Foi pastor Ivaldo também? Obrigado. Lá na Cristo FM. Não, foi muito bom, pastor Ivaldo. Não, muito bom não. Não fala muito bom porque Deus acha que está suficiente. Está muito bom, você não precisa de mais. Você botou muito, botou um advérbio de intensidade lá, muito. Então você está... Não, se está bom, pode melhorar. Né? Pode ficar maior o trabalho, pode ficar com mais qualidade. Então a gente tem que ter a sabedoria divina para orar para o Senhor. A gente diz, Senhor, me dê da tua sabedoria para eu falar contigo. Porque senão eu vou falar o que não deve, vou pedir da forma errada. Até isso. Isso é renovar a mente. Porque, amados, se a gente diz que é filho de Deus e a gente não é transformado, tem alguma coisa errada. Como que eu digo que eu sou um filho de Deus se eu continuo vivendo como eu vivia lá atrás? Ou eu melhorei só um pouquinho? Ou por fora, né, a paz hipócrita. Nossa, está tudo bem. Na mídia social está uma beleza. Mas aqui dentro, eu estou estragado. Eu estou em conflito. Eu estou aperreado. Eu não convivo bem. Eu finjo, eu acho que consigo enganar Deus. Então eu finjo que tenho uma boa relação com Deus. Eu finjo que tenho uma boa relação comigo. E eu finjo que tenho uma boa relação com os outros. Eu vou ser feliz? Eu sou um mentiroso. Então, a gente precisa olhar para dentro da gente e se reconhecer. Falar, peraí, eu preciso ser transformado. E quem me transforma é Deus. E eu preciso renovar a minha mente. E eu renovando a minha mente, eu vou ser uma nova criatura. Eu vou viver para Deus e vou fazer as coisas que agradam a Deus. Apresentar o corpo para Deus. Apresentar o corpo para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do culto racional, e não se conformar com este mundo, transformando e renovando a mente, te habilita a provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Afinal, quais são as vontades de Deus para nossas vidas? Vamos lá. Eu sei que está na ponta da língua. Qual é a vontade de Deus? Vai, Denise. E chega ao pleno conhecimento da verdade. Então, está na ponta da nossa língua, não é? Todo mundo, graças a Deus por isso, pelo menos a gente sabe esse. Que nós, a vontade de Deus é esta, que nós, todos nós, que o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas nós vamos ler aqui outras vontades de Deus, para a gente renovar a nossa mente. Vamos lá. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Por favor. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha a vontade dele aí, ó. Que nós, aquilo que a gente quer e como a gente vai fazer, ele quer que seja feito do jeito dele. Então ele quer que eu seja salvo, que eu chegue ao pleno conhecimento da verdade, mas ele quer que tudo que eu pense e tudo que eu faça seja de acordo com a vontade dele. Quer outro? Vamos lá. João, capítulo 6, a partir do versículo 37. E detalhe, essa carta aos Filipenses aí, né? É ele quem nos capacita e abençoa, né? O querer e o realizar. João, capítulo 6, a partir do versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus já dá uma aula aqui para a gente. Olha, eu vim aqui, não foi para fazer minha vontade. Eu vim para fazer a vontade dele. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu,
mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amados, nós não seremos abandonados e nem confundidos, porque a vontade dele é essa, que Cristo não perca nenhum de nós. Não é confortante isso? Essa é mais uma vontade dele, que aqueles que Jesus disser para ele, ó, esse é teu filho, porque ele creu na obra que o Senhor me deu para cumprir lá. Então, essa é mais uma vontade de Deus, que nós não sejamos confundidos e nem esquecidos, porque Cristo vai nos conduzir até ele. Vamos ver mais uma vontade. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Essa é mais uma vontade de Deus. Ó, é Deus quem dosa, aperfeiçoa e capacita em nós todos os nossos sentimentos. É Ele que equilibra. É Ele que equilibra. Se você está mais aqui, ele reduz. Se você está pouco aqui, ele acelera. É Ele. Minha esposa está passando aquela fase dos hormônios que, né, a mulherada aí, vem o climatério e depois vem a menopausa. E elas sabem o que significa quando ela passa por esse período. Os hormônios, eles entram em ebulição, ou para mais ou para menos, e a mulher começa a ter uma série de sintomas terríveis. Não é? O Espírito Santo, amados, no mundo espiritual nosso, é Ele que equilibra o nosso desejo. É Ele que coloca em nós a vontade de fazer ou não, para mais ou para menos. Ele está dizendo aqui, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Que bênção, essa é mais uma vontade de Deus. Vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, nós temos que ser transformados por Ele, nós vamos ser santificados. Aqui, ó, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. É mais uma vontade de Deus. Vamos ver mais uma. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 23. Diz assim: e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Deus é fiel com aqueles que vivem, falam e sentem as virtudes do Espírito Santo. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Nós andamos segundo a vontade de Deus? Esse é o ponto. Carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 9. Diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus nos revela em Cristo como morada e habitação da sua santidade, porque Ele nos revela o mistério da vontade dEle. Vocês tiveram revelados na vida de vocês que vocês foram atraídos, crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo? É Ele quem revela, porque essa é a vontade dEle. Ele quer revelar, Ele quer nos mostrar. E Ele nos mostra e nos eleva que em Cristo nós seremos morada e habitação da sua santidade. Vamos ao livro de Salmos, capítulo 37, a partir do versículo 34. Salmos 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Herdaremos novos céus e nova terra. Veremos o Senhor, porque essa é a sua vontade. Lá em João 3, não está assim? Ó, está aqui na porta da igreja, né? Se você não nascer de novo, você não pode ver e nem entrar no reino. Olha aqui a conexão, ó. Olha como é que as palavras se conectam, não é? Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Então a gente já vê o poder de Deus aqui, com a habitação do Espírito Santo. Aqui. Pega a sequência. Ó, você não pode ver e nem pode entrar. Quem vê o reino de Deus? A gente sabe que o reino de Deus é Ele reinando nas nossas vidas. Ele reina nas nossas vidas. Então eu já sou reinado por Ele. Eu sou reinado por Ele. Eu aguardo agora a volta do Filho dEle para morar com Ele na eternidade, mas eu já sou reinado por Ele. Então eu vejo através de mim a ação, o poder dEle. Quando Ele me transforma, quando Ele renova a minha mente.
e me mostra qual é a boa e agradável vontade dele. Olha quantas vontades Deus tem para as nossas vidas. Vamos para mais uma. Salmo de número 40, versículo 8. Diz assim, Salmo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Deus concede alegria a todos que guardam a sua palavra no fundo do coração. Porque diz assim, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Esse é o sentimento do filho dele. Sentir grande alegria em realizar a vontade dele. Ou não? Ah, eu fico triste. Eu sou infeliz por fazer isso. Você precisa colocar o joelho no chão e rever a forma como você está conduzindo a sua vida, as suas coisas. Porque a palavra está dizendo que sente alegria. E Deus concede alegria para quem faz a vontade dele. E começa entregando a paz, que foi dita aqui hoje de manhã. Ele entrega a paz. Ninguém sem paz é feliz, amados. Quem é que sem paz é feliz? Então ele entrega a paz. Jesus falou, a minha paz eu vos dou, mas não vou te dar a paz que o mundo dá. A minha paz é diferente. Eu vou te dar a minha paz. Para você ter alegria, viver alegre, com ânimo, grato. Porque o sentimento de ingratidão faz a gente murmurar também. A gente murmura. Nada está bom. Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 3, versículo 35, diz assim, estamos finalizando, viu? Olha o que Jesus falou quando olharam para ele na cruz e disseram assim, ó, tua mãe está aí. A resposta que Jesus deu. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então quem faz a vontade de Deus pertence à família de Cristo. E quem não faz, não pertence à família de Cristo. Simples assim. Mas não dá para dar um jeitinho? Não dá para você incluir, porque a Bíblia é exclusiva. A obra é inclusiva. Todos foram atraídos no corpo de Cristo. Você acredita? Acredito. Então você está incluso, porque a obra é inclusiva. Ah, mas a palavra precisa me incluir aqui. Não, você crê nessa verdade? Porque aí Deus vai te dar revelação, vai te dar entendimento, vai te dar santidade, para você poder andar de acordo com a vontade dele. Aí sim, você vai usufruir de todos esses benefícios que são frutos do Espírito. Pertencer à família de Deus. Quem não quer? Tem gente que acha que consegue pertencer à família de Deus. A gente já ouviu isso aqui, né? Porque faz uma coisa ou deixa de fazer, ou porque pertence a uma igreja, ou porque está no hall de membros, ou porque é pastor, ou porque é diácono, ou porque é reverendo. Não. Isso não habilita ninguém a ser filho de Deus. O que habilita a pessoa a ser filho de Deus é acreditar na obra que Cristo veio fazer na cruz. Me levando a morrer e ser ressuscitado com Ele. Ah tá, eu acredito. E agora? Põe o joelho no chão e pede fé. Pede revelação, porque Ele vai te mostrar o que você tem que fazer para ser transformado por Ele e viver uma vida que agrade a Ele. E essa ação não é minha, não é do pastor, não é do reverendo, não é de ninguém, é do Espírito Santo. A gente só leva a mensagem e o Espírito Santo é que vai trocar. E a palavra diz, acho que eu tenho um versículo aqui que fala sobre isso. Eu vou deixar para o fim aqui. Ó, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 3 a 5 diz assim. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo. Esse foi o que vocês falaram, né? Que é o que a gente sabe na ponta da língua. Mas Deus tem muitas outras vontades, muitos outros desejos nas nossas vidas. Há um só Deus e um só mediador, que é Cristo. É Deus quem salva da condenação eterna através da verdade, que é Cristo. Renovar a mente e cultuar a Deus de forma racional, conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é difícil. Não é difícil, porque está escrito. Ele está dizendo para a gente aqui quais são as vontades dele, é ou não é? Vocês leram aí? É difícil saber qual é a vontade dele? Eu li aqui uns 20 versículos. Então, você vai conhecer qual é a minha vontade. Tá, eu vou conhecer, Senhor. Vixe, quanta vontade abençoada que Deus tem reservada para mim, através do Filho dele. Impossível ao homem é ser transformado, não se render aos desejos do mundo e adorar a Deus de forma racional, sem passar pelo novo nascimento.
Então eu estou tomando conhecimento de tudo que Deus tem para mim. Bênção. Senhor, eu sei qual é a tua vontade. O Senhor quer que eu conheça a verdade, que eu seja salvo através da obra que o Senhor realizou por mim na cruz do Calvário, para que o Senhor renove a minha mente e o meu culto seja racional. Eu estou raciocinando, eu estou vendo aqui o que o Senhor está dizendo, quais são as maravilhas que o Senhor tem na minha vida, mas eu não tenho condição de viver essa vida. Mas se o Senhor me capacitar, se me revelar, aí isso é possível. Se eu me render à tua santa vontade, isso é possível. Aí eu vou ver minha mente renovada. E aí eu vou ter não só a experiência de ler e enxergar as muitas maravilhas que Deus tem para mim, mas eu vou viver todas elas. E é uma diferença muito grande, amados. Uma coisa, hoje o pessoal fala muito, né? Expectativa e realidade. Olha a expectativa desse mundo divino. É maravilhoso. Eu quero isso para mim, quem não quer aqui? Que Deus cuide. Que Deus abençoe, que Deus proteja. Todos nós queremos. E nós sabemos o caminho, está aqui. Essa é a expectativa. Mas qual é a realidade? Qual é a realidade? A minha mente está renovada? Eu sei, eu vivo essas realidades na minha vida? Eu tomei posse disso? Se você ainda se rende aos desejos do mundo, da carne e dos olhos, se a sua adoração se limita aos ensinamentos humanos, sem fundamentação bíblica, e seu conhecimento da palavra é raso, se você ainda não foi transformado pelo poder do Espírito Santo, você precisa o quê? Nascer de novo. Eu não vivo isso aqui, Palmeira. A minha vida não é assim. Amados, serve para mim. É para todos nós. Se eu não vivo, se eu não tomo posse disso aqui, tem alguma coisa errada. Se eu não sou transformado, se não há regeneração, eu não nasci de novo. Eu não nasci de novo. Eu tomei conhecimento dessa obra, mas ela está só aqui, ó. Ela não transformou a minha vida. Eu preciso de transformação. Porque as vontades de Deus na minha vida são essas. Eu conheço elas. Mas para elas se tornarem realidade, eu preciso ser transformado. E só Deus pode me transformar. Mas eu preciso permitir que Ele faça isso. Agora, se você tem afinidade, intimidade, cumplicidade com a palavra de Deus, está transformado e santificado, medita na palavra com sabedoria, tem a revelação, o conhecimento do Espírito Santo, suas atitudes devem ser o quê? Vivas. Agir como um filho de Deus. Santificadas. Você deve ser santo como Cristo é santo. E agradáveis ao Senhor. O que você faz, pensa e sente, não pode ou não deveria entristecer o Espírito Santo. Então, olha só. Se a vida em mim, se eu sou santificado, a vida de Cristo, e eu sou santificado, e eu faço as coisas que agradam ao Senhor, eu preciso agir como filho de Deus. Eu preciso ser santo, porque Cristo é santo. E o que eu faço, penso e o que eu sinto, não pode entristecer o Espírito Santo. Está na palavra. Eis a questão. Suas atitudes estão e são vivas, santas e agradáveis diante de Deus? As nossas atitudes estão vivas, santas e agradáveis diante de Deus? Nós precisamos pensar nisso. Que o mundo jamais roube de nós a paz, a comunhão e a santificação que há em Cristo Jesus. Isso é ser transformado e ter a mente renovada. A nossa atitude. Amém? Graça e paz.